Do sentido da ausência de sentido. De Christian Brajan, páginas 75 a 86, de seu livro Para que Poetas Ainda?, lançado pela Cultura e Barbárie, Florianópolis, 2017. 1. Antonin Artaud dizia: toda verdadeira linguagem é incompreensível. Assim, uma linguagem compreensível seria uma linguagem falsa. É a questão suscitada por esse paradoxo que nos reúne aqui. Na história literária, chamaram ilegíveis as obras que, em tal ou tal época, se esforçavam para inventar formas e para encontrar uma língua. Mas o que quer dizer inventar formas, senão propor novas maneiras de representar o mundo? E o que quer dizer encontrar uma língua, senão verbalizar diferentemente a experiência que fazemos do mundo em que vivemos, assim como do mundo que vive em nós? Não se trata, portanto, de uma questão meramente formal. Esses novos modos de simbolização são a própria literatura, constituem sua história, encarnam sua transformação eterna de si mesma em si mesma. Basta saber isso para nunca ceder diante dos gestos de intimidação que gostariam de recusar a invenção escrita sob o pretexto de sua dificuldade ou mesmo de sua obscuridade. 2. O critério de ilegibilidade é móvel e recobre experiências bastante diversas. Dizer, por exemplo, que Sade é ilegível é decretá-lo tedioso, de uma monotonia pornográfica maçante. Dizê-lo hoje de tal ou tal best-seller, produzido pela indústria editorial, é afirmar sua indignidade artística. Dizer, por exemplo, que um Soler é atualmente ilegível é julgar que sua obra não possui mais interesse literário e que, em suma, ela se tornou ilegível por ter ficado legível demais. Mas dizer Mallarmé ilegível é designar uma densidade impenetrável, uma opacidade voluntária do sentido, um hermetismo ou um esoterismo deliberado. Dizê-lo de Joyce é renunciar a ver na língua de Finnegan's Wake outra coisa além de um idioleto impartilhável. Dizê-lo de Artaud é talvez recuar diante do pathos orgânico e da violência dos efeitos de loucura que trabalham esse texto. Dizê-lo das narrativas de Pierre Guyottat é recusar uma recriação monstruosa do léxico e uma escansão quase impronunciável. Nestes 4 últimos casos, é apontar uma dificuldade em penetrar no que Bataille chamava de grandes irregularidades de linguagem e considerar essa dificuldade como irremediável. Mas dizer de Rabelais que ele é ilegível para nós, para nossa época, é somente constatar, para lamentá-lo, o afastamento de um certo estado da língua outrora perfeitamente legível. Dizer do teatro de Voltaire, dos romances de Paul Bourget ou dos relatos de sonhos surrealistas que eles se tornaram ilegíveis é igualmente incriminar o que o tempo torna caduco, mas dessa vez para declarar as obras fora de moda e sugerir que elas certamente sempre o foram, que provavelmente já o eram em seu tempo. Em suma, para considerá-las como uma espécie de kitsch de época. 3. O que se afirma habitualmente a respeito da dificuldade dos escritos ditos modernos é que esses textos, que parecem hoje estranhos ou obscuros, se tornarão dentro de alguns anos textos fáceis. Sob o efeito da pátina da história e da lenta evolução do gosto, os textos atualmente ilegíveis serão mais tarde os padrões do clássico. Situa-se, portanto, o problema numa distorção entre os hábitos de um público numa dada época e o avanço que, em relação a esses hábitos, certos artistas teriam feito. Supõe-se, em suma, que os textos em questão são escritos numa espécie de francês antecipado e que o trabalho do tempo virá a reduzir a excentricidade dessa antecipação. O exemplo da recepção das obras da pintura vem corroborar essa interpretação. Os escandalosos quadros impressionistas dos anos 1870 se encontram de fato hoje no calendário do correio ou em tampas de caixas de chocolate, e cada um de nós, diante deles, parece comungar com algo familiar. Não é seguro, entretanto, que se possa levar mais longe a analogia. Pode-se, por exemplo, duvidar que Mallarmé ou Rimbaud sejam mais legíveis hoje do que eram em 1873 ou 1883. O que de Rimbaud é visto como legível são os primeiros poemas, não as iluminações. E a mitificação da figura de Rimbaud muito pouco tem a ver com o interesse perspicaz pela complexidade de seus textos,
que de fato permanecem obstinadamente ilegíveis. Isto é, por um lado, não lidos, por outro lado, sobreinvestidos pela glosa erudita. Essa última constatação pode incitar a encarar as coisas de outro modo. Por exemplo, dizendo que o tempo, nesse caso, não contribui em nada para resolver o problema da ilegibilidade, mas que a dimensão da ilegibilidade é intrínseca a esse tipo de relação particular com a língua e com o real, a que chamamos literatura. 4. O objetivo de uma obra de arte não é, contrariamente ao que se costuma dizer, o de produzir belos objetos. Seu objetivo é o de formar representações justas. Uma obra literária procura representar exatamente a experiência do mundo e da vida de quem a escreve. Ora, essa experiência nunca é uma experiência da clareza. É, antes, a de um caos, de uma opacidade, de uma mistura inarrazoável de delícias e de horrores, de gozo e de angústia. Em suma, é uma experiência da ausência de sentido, ou ao menos da incerteza do sentido. Uma experiência da existência na medida em que não tem sentido, como diz Jean-Luc Nancy. A experiência do sentido não a fazemos diretamente diante da vida que levamos, mas diante dos discursos que nos dizem algo dessa vida. Percebo o sentido quando leio uma obra de filosofia, um ensaio científico, uma análise política. E quando percebo esse sentido, percebo geralmente também o que sua estrutura racional e a positividade dos enunciados que a constroem tem de decepcionante. No próprio momento em que apreendo o seu sentido, percebo a inadequação desse sentido à maneira como o mundo, singularmente a mim, me afeta. Em outras palavras, a legibilidade do propósito me faz, em larga escala, senti-la como um falar falso. E essa prova é sem dúvida o que desperta em mim o desejo de um outro modo de abordagem da verdade, de uma outra postura de enunciação, de um outro tratamento dos meios de expressão, o desejo de literatura, em suma. Se tentamos, através de um trabalho artístico, deixar uma marca da maneira como representamos para nós mesmos nossa própria vida, e se queremos que essa marca tenha algo de justo, é preciso que ela comporte essa relação com a opacidade, porque essa opacidade é a verdade da experiência que fazemos da vida. Quero dizer com isso que não há obra de arte coerente quanto ao seu propósito que não compreenda em seu âmago a dimensão de opacidade que fez com que essa obra fosse feita, pois é diante da consciência da opacidade que surge o desejo de fazer obra de arte. Se o mundo for claro, a experiência simples e a vida legível, não há obra de arte. Mas se surge a necessidade da obra, ou antes, a necessidade de efetuar o gesto que talvez faça a obra, não há nem ilogismo nem escândalo em querer que esse gesto conserve em si algo da dimensão de opacidade que fez com que ele se desdobrasse. Existe, portanto, uma fatalidade da ilegibilidade em toda obra de arte. E se podemos ser sensíveis ao enigma que uma obra nos propõe, é porque esse enigma imprime em nós, aquém ou além das significações, a sensação violenta de que ali se representou algo da opacidade objetiva da vida. 5. Não é o amor pelo mundo que nos impele à literatura, mas o amor pela literatura. Não é a injunção de uma experiência imediata qualquer do real que nos convoca à prática da literatura, mas a paixão pela língua. Mas o que é essa língua que nos apaixona desse jeito? A língua é o que recorta no mundo uma figura estranha a ele pelo próprio fato desse recorte, o homem, o falante. É porque falamos que o mundo surge diante de nós como mundo, e é por essa mesma razão que ele se separa de nós. Falar nos afasta do mundo e afasta o mundo de nós. E se um mundo surgir em nossa fala, será um mundo mediatizado, colocado na distância e na estranheza. Nenhuma mimesis transparente poderia dar conta disso. Porque para dar conta disso exatamente, seria preciso dar conta não apenas das figuras que formam esse mundo, mas da infigurável distância que torna possível a formação dessas figuras. Dito de outro modo, a literatura só pode nomear justamente o mundo se mantiver no âmago desse esforço de nomeação o inominável que encarna a diferença não lógica que o mundo é para nós.
A literatura que sobrevive aos séculos é uma manifestação dessa experiência. Ela realiza a língua. Assim, não é tanto o mundo que ela diz, mas o que a própria língua realiza, nosso excesso ao mundo, o poder que a palavra tem de colocá-lo à distância e de nos libertar dele. Nisso, a ilegibilidade está nela não como o verme estranho na fruta, mas como o caroço essencial ao seu desenvolvimento. Se não houvesse essa obscuridade, estaríamos no logro. Habitaríamos, logrados, a clareza de línguas que não passam de ilusório reflexo das coisas, jogos de espelhos de nosso desejo de estar em paz com ele e submetido às suas leis. 6. Ao contrário da história e das profecias, religiosas, políticas, a literatura enfrenta um presente. O amor pelo seu tempo é o assunto da literatura. Mas o sentido do presente é apenas o sentido de uma perda do sentido, o sentido de uma fuga estrelada diante de nossos saberes, nossos discursos e nossas crenças, do rebanho já bastante ou ainda não domesticado das significações. A literatura dá conta dessa perda. Se sentido há nela, esse sentido é apenas o sentido de um ausentar-se objetivo do sentido. Propor do mundo uma legibilidade na coerência dos grandes sistemas explicativos, na euforia das visões utópicas ou na homogeneidade das ficções que articulam o tempo, seria para ela trair o esforço de verdade, submeter-se ao engano, consentir ao mundo. Dito de outra maneira, ou bem o mundo se decanta como evidente, e a língua literária pode ser o reflexo dessa declinação legível, ou bem ele é obscuro e começa precisamente ali onde o sentido se detém. E a língua literária o constata. Seu expoente, seu ponto de verdade, é inelutavelmente essa insignificância, essa vacuidade instalada no âmago de toda a constituição das significações. Talvez possamos até mesmo dizer que a língua literária tem por objetivo simbolizar essa vacuidade, essa perda e esse arrancamento. Não que deva dizê-los, mas deve formar sua forma por meio de ritmos abstratos, de artifícios violentamente não naturalistas, de fraseados não figurativos. É o que a poesia tenta, e nela se realiza, por essa razão, a própria lógica da literatura. Nem Baudelaire, nem Mallarmé, nem Joyce, etc., escreveram para tornar o mundo legível. Suas obras constroem, em face da obscuridade do mundo, uma obscuridade homóloga. Não que essas obras recusem o sentido. Elas mantêm, ao contrário, uma instabilidade viva, uma indecisão do sentido. É nisso que produzem efeito de verdade. É, portanto, bizarro surpreender-se com o fato de que a literatura seja, por vezes, ilegível. É ingênuo exigir dela que seja, a priori, legível. É miserável recusá-la quando não o é, pois é rejeitar-lhe a própria essência. Quando sonhamos possuir o sentido do mundo na transparência das obras literárias, desvelamos nosso desejo de sermos possuídos por esse mundo, de que a clareza da literatura seria um reflexo consumado. Assim, nosso voto de que os textos sejam legíveis é, paradoxalmente, o voto de nos devotarmos de corpo e alma ao mundo e de que não haja mais literatura. 7. Aquele que se contenta com a experiência do mundo ou com a crença não escreve, não faz literatura. Aquele que acredita estar na língua como um peixe na água fica borbulhando no aquário do mundo e tampouco escreve. Só escreve aquele a quem a língua assombra como uma dificuldade, um tormento, aquele que ama do mundo apenas o que a língua dele transforma. Escreve-se para responder à vergonha de ficar sem língua, de tanto usar a língua de todos e de acabar, por esse uso restrito, ao lugar das representações comuns. Escreve-se para não ceder a esse rebaixamento abjeto. Escrever responde a uma recusa de ser refém das ficções que a palavra comum, as representações ideológicas e as crenças que nelas se estratificam tentam nos fazer tomar pela realidade. Escrever é recusar essas visões assujeitadas. Escrever é, portanto, intensificar a obscuridade na obscena clareza das ficções que nos entregam ao mundo afirmando entregá-lo a nós, contá-lo, explicá-lo a nós. Mas a obscuridade de que estou falando é, por sua vez, uma clareza. Ela esclarece o sentido da especificidade humana,
Sobre o mundo, colocamos menos nomes do que nãos. Negações, nãos aos nomes que já se encontram aí e que são a ficção do mundo, o mundo como ficção, os nomes que reduzem o mundo a uma imagem, a um ícone, a um ídolo. 8. A eventual obscuridade dos escritos literários provém do fato de que a literatura é devoção total à língua, isto é, a essa força de ruptura que nos exclui do mundo ao mesmo tempo em que nos dá consciência dele. Assim, Arthur Rimbaud não veio para dizer o mundo, mas para criar a ópera fabulosa que afirma que não estamos no mundo. E Samuel Beckett não escreveu para descrever um mundo possível, mas para responder, contra toda e qualquer afasia, à necessidade especificamente humana de falar e, falando, de cernir, provindo da impossível voz o infactível ser. Se a língua nos excetua do mundo, escrever é cultivar essa exceção. Quem o realiza, diz Mallarmé, falando do gesto da escrita, integralmente se retrai. É verdade que esse gesto de retraimento pode ser um gesto social de retraimento em relação ao mundo. É sobretudo um gesto estético de retraimento em relação ao senso comum que faz mundo. Enquanto retraimento, retirada, ruptura, ele se oferece, numa grande medida, como mistério, como diz ainda Mallarmé. Encarna, em todo caso, nosso desejo e nosso poder de não sermos reduzidos a um reflexo das coisas objetivadas e de escapar às figuras repertoriadas do mundo. É assim que apostamos nossas chances de desatar nosso assujeitamento a essas representações fixadas e de embaralhar nossa identificação em meio a esse cenário do possível. É evidente que a literatura não está aí para redobrar a legibilidade dessas figuras, dessas representações desse cenário. Ela está aí para assumir e encarnar nossa estrangeiridade ao mundo. E é por essa razão que, frequentemente, não reconhecemos nela as significações que nossas imagens ou nossas crenças dão ao mundo para nos submeter a ele.